Saudações fraternais aos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Chamo-me Antônio Calei Capamba, sou pastor, falo a partir da cidade de Mavinga, a atual capital da província do Quando. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Oremos ao Senhor, Deus eterno e sempiterno. Louvado seja o teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, por tudo, especialmente pela vida e oportunidade concedida para anunciar o Evangelho através deste meio de comunicação. Pai, pecamos contra ti, palavras, pensamentos e atitudes. Perdoa-nos segundo a multidão das tuas misericórdias. Deus, oramos pelo nosso país Angola. Estende as tuas mãos sobre todos para que te conheçam e te sirvam, pois tu és o Deus Todo-Poderoso e a tua palavra nos diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Abençoe a direção geral da nossa igreja, abençoe pastores e esposas, abençoe, Senhor, as viúvas, órfãos, presos, viajantes, doentes. A tua palavra que será ministrada neste dia para a nossa meditação, que sirva como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, desde hoje e para todo sempre. Amém. Amados e amadas no Senhor, o lecionário propõe-nos para a meditação de hoje, quinta-feira, 11 de dezembro de 2025, o texto bíblico encontrado na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Amados e amadas no Senhor, o lecionário propõe-nos para a meditação de hoje, quinta-feira, 11 de dezembro de 2025, o texto bíblico encontrado na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Assim está escrito: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Repito, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Amados e amadas no Senhor, o apóstolo Paulo, ao escrever esta carta à igreja de Tessalônica, foi de proporcionar encorajamento, especialmente aos novos convertidos, vindos do paganismo, a fim de que se mantivessem fiéis, mesmo em meio às mais severas provações e perseguições. Além disso, Paulo se preocupa em oferecer à igreja uma boa instrução sobre como viver um estilo de vida piedoso, servindo diariamente ao Senhor com um coração sincero e dedicado. Paulo ainda é categórico quanto à salvação e o futuro eterno dos cristãos que morreram antes da segunda vinda gloriosa de Jesus Cristo. Lemos isto no capítulo 4, versículo 13 a 15. Por isso dá ênfase à escatologia. Amados e amadas no Senhor, por que o apóstolo Paulo disse: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva? Será que tinha algumas dificuldades de falar acerca deste tipo de amor? Amados e amadas no Senhor, meditemos ao tema que diz: pela palavra de Deus sabemos que devemos amar uns aos outros. Pela palavra de Deus sabemos que devemos nos amar mutuamente. Amados, Paulo, logo no primeiro capítulo, do versículo 6, ele diz, do versículo 12 a 6, ele diz: sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos
em nossas orações. Recordamos-nos constantemente na presença do nosso Deus e Pai, do vosso trabalho que resulta da fé operosa, do amor fraternal abnegado e da perseverança que vem de uma convicta esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, que fostes eleitos por Ele, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente por meio de palavras, mas igualmente com poder no Espírito Santo e em plena certeza de fé. Sabeis muito bem como procedemos em vosso benefício quando estávamos convosco. De fato, vos tornaste nossos discípulos e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, recebestes a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Sim, o apóstolo Paulo não teve dificuldade em falar do amor. Na verdade, ele foi um dos maiores teólogos do amor, descrevendo-o como a essência e o maior dom. O que muito impressiona em Paulo é que ele fala sobre o amor depois que enfrentou grandes dificuldades, perseguições, prisões, naufrágios, pondo em prática o amor em meio à adversidade. Paulo chega a concluir que nas três qualidades de um cristão verdadeiro, fé, esperança e amor, a mais elevada qualidade é o amor, pois nunca acaba se ele for verdadeiro. Pois que o apóstolo Paulo diz que o verdadeiro amor sobrevive perseguições, prisões, naufrágios, porque as muitas águas não conseguem afogá-lo. Este amor não tem preço, porque não há dinheiro no mundo que possa comprá-lo. E este amor não espera nada em troca. É forte como a morte e é duro como a sepultura. Lemos isto em Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 6 a 7. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser que ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Lemos em João, na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 18 a 20. Paulo, o teólogo do amor, em Gálatas capítulo 5, versículo 14, diz que toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Sim, o apóstolo Paulo ensina que sem o amor, todos os outros dons, falar muitas línguas, português, fala bem inglês, fala bem francês, fala bem mandarim, talvez conheça a profecia, tem fé, pratica atos filantrópicos. E o apóstolo Paulo diz que ainda que distribuísse bens aos pobres, ou queimasse o meu próprio corpo, tivesse conhecimento, se isso não provém do amor, automaticamente todas essas coisas se tornam inúteis. Pastor, mas como posso amar uma pessoa fria, calculista, azeda, com uma carga negativa muito elevada, que não se agrada com nada? A verdade do amor, amado e amada no Senhor, não consiste em agradar homens, porque reconhecemos que há pessoas difíceis de serem agradadas. Tanto que nos relacionamentos conjugais, familiares, na sociedade em geral, é necessário amar sem esperar nada em troca. Por isso, muitas pessoas esfriaram este amor através do conhecimento e outras através de decepções e experiências negativas. Deixaram de acreditar no amor, mas o amor do cristão vive e o amor do cristão não morre. Porque
Para o cristão, o amor é mandamento, tal como disse o nosso Senhor Jesus Cristo. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Então, o amor para o cristão é viver e cumprir a palavra do Senhor, que manda amar. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 7, lemos: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, mostrando que o amor cristão é uma força que capacita a pessoa a suportar e agir corretamente, mesmo quando é doloroso, porque ele não resulta apenas de um sentimento e desejo. Ele, acima de tudo, é um fruto da instrução que o cristão recebe do seu Senhor, porque Deus é amor, e aquele que não ama não conhece a Deus. Portanto, na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 11 a 24, João diz que: amados e amadas no Senhor, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor de Cristo. Deu a sua vida por nós e devemos dar nossas vidas pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como permanece o amor naqueles que realmente receberam de coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração nos acusar, temos confiança diante de Deus e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fizemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que criamos em nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito Santo que nos deu. Amados e amadas no Senhor, a palavra de Deus Todo-Poderoso alcance os nossos corações, de tal maneira que passemos a amar de coração, sem esperar nada em troca, amando o irmão fervorosamente, amando o irmão com amor fraternal. E que Deus aceite que esta palavra cresça e floresça em nossos corações, desde hoje para todo sempre. Amém.